Oi, Vamos tentar amiga. de novo? Vamos tentar de novo. Meu Deus. Tá Como é vendo? que tá agora? Até a tecnologia tá sabotando a gente. Tá vendo como é que a gente tem que ser sagaz? Gente, que horror, pelo amor de Deus. Você está me ouvindo bem agora? Tô te ouvindo bem agora, amiga. E você, me ouve bem? Tô vendo e ouvindo bem. Troquei aqui de lugar, vamos ver se melhora. Massa. Eu também vi que eu entrei nas configurações da minha internet porque ela estava habilitando o Wi-Fi automaticamente e o Wi-Fi não tá legal. Então, eu acho que também essa oscilação entre o Wi-Fi e o 4G tava atrapalhando. Vamos lá, o pessoal Entendi. está voltando. Eu vou, é, vou tentar falar mais rápido um pouco dessa parte introdutória, porque ela é muito importante para depois as reflexões que eu quero propor, né? Então não dá para só pular, mas eu vou tentar ir um pouco mais rápido para a gente não perder esse valioso tempo de conexão funcionando. Então, Verdade. quando eu trago esses elementos, né, para a gente começar a pensar, e eu tenho falado muito nisso, né, no meu canal, eu estou com um canal no YouTube chamado Maternar Conversações, e eu tento fazer isso também no meu perfil do Instagram, tanto que eu nem uso mais o meu perfil pessoal, eu estou só agora com Materna Conversa direto, porque isso está atravessando muito a minha vida, né? Então, olha lá, a Estreliane Sim. disse que está perfeito agora, ótimo. Eu falo muito da necessidade da gente desromantizar a maternidade. Eu acho que faz parte, é como uma estratégia mesmo de enfrentamento ao patriarcado, a gente começar a entender que a maternidade ela é um dispositivo que opera sobre nós mulheres uma docilização dos nossos corpos, uma anestesia da nossa capacidade de atuação no mundo e que está o tempo todo produzindo excesso de trabalho e Sim. excesso de expectativas e um nunca estar suficientemente à altura daquilo que se deseja, daquilo que se espera. Então, desromantizar a maternidade é uma tarefa de extrema urgência. Aquela Eu também maternidade, sempre bato não nessa é? A gente tecla. é mãe É muito real. importante. E isso está no nome do seu canal, né, amiga? Maternidade Isso só aí. real. Né? Uma amiga minha fala assim, da maternidade sem maquiagem, né? Não tem problema Isso nenhum a aí. gente se maquiar, a gente gostar de passar batom, a gente gostar. Mas assim, quando fala sem maquiagem, é sem aquele esforço por fazer aquilo se tornar mais belo, mais importante, né? Eu acho que passa por uma desconstrução dessa ideia, o caminho que a gente tem pela frente para desconstruir essa lógica patriarcal da nossa sociedade. Então, aquela ideia da maternidade sagrada, perfeita, do amor incondicional aos filhos, de tudo suportar sorrindo, essas imagens, elas são construções sociais que fazem uma produção de um excesso de expectativas sobre nós mulheres, né? E, por um outro lado, né, produzem para os homens uma autorização de se desligarem desse processo a qualquer momento, sem grandes consequências. Né? E aí, desde o cara que termina com a namorada quando ela está grávida, aquele que tenta forçar ela a fazer um aborto quando ela não quer, aquele que abandona a mulher durante a gravidez, ou aquele que, num primeiro momento, diz que topa, mas quando o neném nasce, ele vê que Mete o a pé. parada é fora, ou aquele que continua no relacionamento, né? Mas não quer saber da Se omite. criança, se omite, como a colega colocou, tá de corpo presente, de corpo físico, mas acaba sendo um peso a mais para essa mulher, ao invés de contribuir na dinâmica da Eu família. Ou vivi aquele isso, que né, amiga? viveu isso, amiga. Eu me lembro do seu relato, super forte, né? O homem está ali, mas talvez fosse melhor que não estivesse nessa circunstância. Talvez não, Só com certeza. atrapalha. Exatamente, Isso né? Vira mesmo. um Tá ali, segundo mas só filho. atrapalha. E é aquilo que a gente fala, né? Ele é um macho adulto. A gente já tem que cuidar do macho bebê, da fêmea bebê, ainda tem que cuidar do macho adulto. Não dá, né? E aí, Não dá. todos esses abandonos, eles acontecem de uma maneira muito autorizada, né, socialmente, muito livre, né, sem nenhum peso. Sem contar que para um homem estar num relacionamento, né,
sempre gera para ele um a mais de condições para ele ascender socialmente, né? O homem, quando está casado, ele fica em melhores condições para lutar por um trabalho melhor, para se colocar socialmente. A mulher, ela tem muito mais prejuízos, quase sempre, porque é um a Ai, mais de que trabalho, ranço. né? É um a mais de trabalho não só físico, concreto, mas um trabalho emocional, né? Que é aquela coisa de ter que dar liga nos processos, né? Então, quer dizer, às vezes o homem até vai e lava uma roupa, lava uma louça, mas você tem que dizer onde está o sabão em pó, onde está o detergente, onde está a esponja, como faz, que horas fazer, tem que cobrar, às vezes com reclamação. Então, esse trabalho emocional, né? Também, que é essa coisa de você Ah, é muito injusto, gente. é muito injusto e a gente está muito E longe de conseguir assim, mudar. o que eu vejo muito é que, tipo assim, o homem tá casado, né, e tudo, e aí ele tá lá na empresa dele trabalhando, subindo de cargo, né? E a esposa tá em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Um belo dia ele resolve se separar, vai embora, larga a esposa, larga o filho, arruma uma bonitinha, se manda, tá com a vida dele tranquila. E a ex, né, com o filho, sofrendo. E Uhum, aí? exatamente, exatamente. E isso tudo tem a ver com esse lugar do cuidado, né, que a mulher foi colocada, né? Então nós nascemos e crescemos sendo preparadas tanto pela família, né, que é esse primeiro grupo imediato de um controle social, mas também pela escola, pela igreja, pela comunidade, né? A gente é ensinada de várias maneiras, né? Pela fala, pelo comportamento das outras mulheres, que cuidado é a nossa função, né? Então, assim, a gente naturaliza isso. E só que o cuidado deveria ser uma tarefa que está posta para todos os seres humanos, né? Se existe alguma pessoa na nossa sociedade que se sente incapaz emocionalmente de cuidar de um outro ser, é porque a nossa sociedade está mesmo muito adoecida, né? E aí, é, a gente fala, né, dessas masculinidades adoecidas, dessas masculinidades tóxicas, né, e que acabam quase que como por contágio também aí deixando um lastro, né, de destruição mesmo nas relações, né, e é importante a gente conseguir entender também de que modo se constrói essa masculinidade para que a gente também consiga pensar em formas de enxergar como possível um relacionamento com outros homens no futuro, né? Eu fico pensando muito nisso, porque às vezes a mulher sai tão machucada daquela história que ela fica assim, com todos os pés atrás, se surgir um outro cara no caminho dela, né, de repetir a mesma história, ou desse cara não ser bom o suficiente para os filhos que ela teve com outra pessoa, né, ou de assim, não tem jeito mesmo. Eu ouço muito, tipo assim, não, gente, ó, não tem jeito, né, homem, cara, é isso mesmo. E muito embora, né, a gente saiba que sim, né, que a masculinidade, que os homens estão postos nesse lugar, e a construção atravessa eles, então, a gente não vai ter nunca um relacionamento 50-50, né? Nunca vai ter a mesma paridade na dedicação à relação, à casa, aos filhos. Mas, assim, existem relacionamentos possíveis entre homens e mulheres, relacionamentos felizes, né? Então, até para que a gente possa acreditar nisso e apostar e investir nisso, a gente precisa também buscar compreender os modos pelos quais essas masculinidades se constituem também, né? E aí tem um livro bem bacana que eu usei para lembrar algumas coisas para conversar com vocês hoje, de uma colega psicóloga. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês direitinho. Ó, Saúde mental, gênero e dispositivos.
Ela fala muito disso, do dispositivo amoroso, do dispositivo da maternidade, do dispositivo da eficácia para os homens. E ele ajuda a gente a Sim. entender historicamente como é que se constituiu isso. Mas, vamos ter muito cuidado, tá? Esse conhecimento não é para que a gente depois passe a mão na cabeça e diga assim, tá vendo? É por isso que eles são assim. Então, é assim mesmo, né? Fazer o quê? Não. É para a gente entender e utilizar como uma ferramenta de desconstrução da sociedade. Né? Não vamos se acomodar no sofrimento, não, gente, pelo amor de Deus. Então, Pelo vamos amor de seguindo. Deus. Né? Pelo amor de Deus, dá para a gente usar o feminino aí, realizar né, o nosso feminismo. E aí, né, amiga, eu trouxe para mim a demanda de falar, eu quis fazer essa introdução para a gente começar a falar, introdução longa, mas extremamente necessária, porque você me trouxe a demanda de falar de como lidar, né, com esse sentimento de rejeição, com esse abandono afetivo, e de como também lidar com esse cansaço, essa sobrecarga física e mental, né? E aí eu precisei passar por essa reflexão anterior com vocês para dizer para vocês uma coisa que me toma, né, quando eu penso sobre isso, né? Quando a gente fala de um abandono, de uma rejeição, né, de um homem com relação a uma mulher, eu acho importante a gente ressignificar e redimensionar esse abandono, essa rejeição, a partir de reflexões como essa que a gente fez aqui até agora, né? Essa masculinidade adoecida, né, profundamente embrutecida do ponto de vista emocional, né, violenta, ela adoece, né, as relações que estão no seu entorno, e são poucas as brechas que a gente encontra, né, para poder produzir uma diferença. Acaba que a gente muitas vezes vai se conformando a um certo funcionamento, vai se adaptando, vai botando na balança. Então muitas vezes você fala, pô, por um lado tem isso, 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 mas pô, por outro lado ele é um cara bacana, babá, bota dinheiro em casa, nunca deixou faltar nada. Um exemplo, né? Mas tem vários outros exemplos. Às vezes é o contrário, pô, o cara não faz nada, mas, pô, né, a gente tem uma paixão avassaladora um pelo outro, né? Então, eu nunca tive isso com outra pessoa. A gente tem várias capturas, né, que fazem com que a gente, às vezes, se convença a permanecer numa Sim. relação, né? Quando ela Tipo, não é ou emocionalmente assim, não positiva pra gente, trabalha, né? não quer saber de trabalho, mas ele me dá uma mão em casa, entendeu? É bem Mas assim. todas as pessoas passam por isso, então é normal. Eu vou reclamar, pelo menos eu tenho ele, né? Demorou para eu conseguir um relacionamento estável, eu tenho filhos com ele, então, pô, se eu terminar com ele, né? Que outro relacionamento eu vou ter com um filho já de uma relação? Então, isso tudo povoa, né? A nossa mente de um jeito que, assim, às vezes você acaba achando que é menos trabalhoso ficar do jeito que está, né? E acaba esperando, inclusive, que a coisa, né, chegue num ponto insuportável, que até essa outra pessoa saia da relação antes, né? Mas, assim, o que eu estou colocando esse abandono, essa rejeição, ela se dá por mecanismos que produzem um ambiente de convívio que é muitas vezes tóxico, né? E adoecedor também para a mulher, para os filhos. Então, nessas condições, eu acho que a gente precisa se perguntar se essa pessoa que abandona, que rejeita, é alguém que se quer ter por perto. É alguém que faz falta, né? Partindo dessa ideia de um companheiro, de alguém com quem dividir a vida, de uma desejada complementaridade, né? Com outro gênero, com uma outra companheira do mesmo gênero, enfim. Se a nossa resposta for sim, eu quero mesmo assim, eu queria ele do meu lado mesmo assim, então a gente precisa se debruçar um pouco mais sobre esse desejo nosso para tentar entender por quê, né? Faz Sim, parte do funcionamento da nossa sociedade a produção de um certo equilíbrio hierárquico entre os gêneros, de modo que o homem esteja sempre nesse lugar da autoridade, da centralidade, e a mulher no lugar da passividade, da subalternidade e da servidão. Para que isso aconteça, né, operam nas nossas relações diversos mecanismos, né, e que aí exigiriam um olhar mais profundo, né, para a gente teorizar e entender,
mas que coloca isso, né? Nós mulheres nos sentindo condicionadas a estar sempre em desvantagem, aceitando sempre menos do que desejamos, mantendo-nos numa posição de baixa autoestima, que é o quê? É quando a gente sempre acha que nós não somos suficientemente boas e que o outro nos oferece a gente deve aceitar e é isso, né? Vamos vivendo, vamos tocando a vida. É o que eu tenho, é o que está posto, É, então é isso, eu me conformo, né? e E muitas aí, vezes, assim, nos vai, amiga. próprios relacionamentos abusivos, ele é tão abusivo que ele fala esse tipo de coisa para a mulher, né? Ah, Isso, você não põe é o dedo na. suficiente. Isso, E você ela, não é assim, nada, você me vivendo abandonou. anos nisso, ela vivendo anos nisso, ah, você não é suficiente, ah, que você não faz isso direito. E ela acaba acreditando em tudo que ele fala, entendeu? Com o tempo, ela vai achando que é isso mesmo, ah, é isso mesmo, eu não sou suficiente, eu sou culpada e tudo isso. Isso. E aí, né, essa retroalimentação do processo de manter as nossas autoestimas lá embaixo, né, ela está quase sempre no cerne dessa repetição, né, dos relacionamentos, de se manter em relações que nos fazem mal, e nem sempre só com companheiro, não, gente, do sexo, do outro sexo. Mas, assim, às vezes a gente repete esse padrão com outras relações na nossa vida, né? Com amigos, parceiros de trabalho, familiares. Então, é de fato muito adoecedor, e é por isso que eu acho que é tão nocivo para a nossa sociedade essas masculinidades adoecidas. E por isso que eu acho que não é só uma questão de mexer nas relações individuais, sabe? Isso fala de toda uma organização social que precisa mudar, né? E aí, então, quando a gente se autodeprecia e a gente acredita que não é merecedora de amor e carinho, a gente acaba aceitando o que vem. Então, isso é muito bom, inclusive para a lógica do capitalismo, tá, gente? Que é onde as relações precisam estar neutralizadas e equilibradas para que o capital possa dominar, né, a cena e, enfim, também um outro debate que a gente vai fazer, né, amiga? A gente já combinou que a gente vai falar de política, né? Vamos, vamos, Vamos vamos. arrumar essa treta, a gente vai arrumar essa treta. Mas aí, como sair dessa posição, né? Como que a gente sai dessa posição? Porque isso atravessa a gente, né? Não tem escapatória. A gente foi criada nesse cenário, isso atravessa as nossas relações. Então, como sair disso? Né? Como sair disso, de ser valorada a partir do interesse dos homens, né? E aí, muito importante, gente, a gente está num tempo em que falar de sororidade é algo muito famoso, né? Comum. É. Na nossa sociedade, né, por conta de todos esses mecanismos que a gente está conversando, que operam e que atravessam a gente, um efeito paralelo disso é essa suposta rivalidade entre as mulheres, né? Essa disputa, porque o homem se coloca no lugar de objeto desejado e as mulheres ficam ali em volta, se degladiando, disputando a atenção, o amor daquele homem, e no meio desse processo a gente se atropela, se violenta, a gente quebra qualquer possibilidade de parceria com outras mulheres, e aí a gente faz. E, Aí é que a captura está completa, porque aí a gente cai no e ele isolamento continua lá, total. ele continua lá intacto e elas ali se acabando. E a gente com os nossos laços rompidos, isoladas, individualizadas na nossa dor, mas vivendo histórias muito similares, né? No que se refere a essa depreciação, a esse preterimento, né? Então, isso também é efeito dessa construção social calcada no machismo e na misoginia, né? É importante a gente também, então, começar a praticar para as nossas irmãs, mulheres, mães, um olhar mais generoso e que julgue menos, né? Independente do que eu quero para mim, né? Porque, por exemplo, uma pessoa pode muito bem ter determinado valor como central na sua vida. Mas isso não quer dizer que para que eu conviva com outra pessoa, essa pessoa também tem que ter o mesmo valor que eu, valor, né, moral, estou dizendo. Então, Sim. assim, para além das escolhas que as pessoas fazem, não são as nossas, eu acho que a gente precisa começar a cultivar entre nós a possibilidade de parcerias genuínas,
seria calcar a ideia de que as amarras que nos prendem, que nos limitam, são as mesmas. Elas se expressam de maneiras diferentes, mas a gente precisa tentar amarrar isso juntas, né? Com especificidades também, né, gente? Porque aí tem também o debate interseccional, a questão racial, ela cai aí como um a mais de opressão para as mulheres negras, né? E tem aí, a Sim. gente também colocaria aqui horas de reflexão sobre isso, né? Eu não estou normalizando e naturalizando tudo, não, mas estou dizendo que o machismo é uma das grandes amarras da mulher contemporânea. E a gente precisa conseguir, juntas, pensar em estratégias, né? Então, quando eu falo de significar o abandono, a rejeição, é nesse sentido. Eu não sou causa do abandono. Então, eu não devo ficar buscando em mim defeitos e motivos pelos quais esse outro deixou de se interessar, deixou de querer, né? O abandono, ele é dessa pessoa que abandonou, né? E a gente pode tentar ver, entender, na história desse sujeito que abandonou, que outros abandonos ele já fez na vida dele em outras relações, sabe? Porque pode ser que seja assim um padrão, que provavelmente é um padrão que está se repetindo na vida desse sujeito. Então, por que nesse contexto, com esse sentimento, tudo isso que a gente conversou aqui agora, eu vou continuar sentindo a saída desse homem da minha vida como rejeição e abandono? Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer, sabe, para conseguir se reconstruir de uma maneira diferente no término dessa relação. É verdade. E a Valesca, que escreveu esse livro, ela fala isso. Dizer não ao lugar onde o olhar me coloca. Isso para mim é tão interessante, né? Eu dizer não ao lugar aonde o olhar desse sujeito me colocou. Eu me recuso a assumir esse lugar em que ele tentou me colocar. Então eu vou sair desse lugar. Como é que eu saio desse lugar? Repensando a minha vida, repensando as minhas relações, o meu modo também de me relacionar com as pessoas, né? Buscando evitar repetições, né? Esse padrão de repetição que, né, denota aí alguma, às vezes até alguma patologia, né? Se a gente for pensar do ponto de vista da psicopatologia, né? Então também cuidar da nossa saúde mental para que esse sentimento, esse viver esse abandono dessa maneira não nos leve aí a uma depressão, a um quadro de ansiedade, né? A uma síndrome do pânico. Tem uma série de doenças, inclusive tem muitas colegas psicólogas aqui ouvindo a gente, que elas, inclusive, algumas até atendem na clínica particular e que certamente recebem mulheres todos os dias, né? Que vivem uma vida onde ela se sente sufocada, né? Ela não respira e ela não sabe nem da onde isso vem. Se você for tentar encontrar, né, o cerne dessa angústia presente na vida dessa mulher, você vai ver que as relações que essa mulher estabeleceu ao longo da vida, né, são afetadas por esse adoecimento e que a gente precisa, então, conseguir entender para poder produzir saúde a partir disso, né, que em algum momento isso se torne potência, né, que a gente saia desse lugar do adoecimento. E aí, né, amiga, não tem receita, não tem eu como psicóloga dizer para vocês assim, olha, faz isso que você vai deixar de se sentir rejeitada, vai deixar de se sentir abandonada. O que eu acho é que a gente precisa se instrumentalizar de conhecimento, proliferar as nossas relações com outras mulheres, para se alimentar de força, para poder enfrentar isso tudo que a gente tem que rever na gente e nas nossas relações com o mundo, né? Não é uma E o mais importante de todos, né? Querer. Querer. E é difícil, né? Porque às vezes é um estado de inércia tão grande que se produz que realmente, assim, sair desse lugar é a parte mais difícil, né? E aí, né, amiga, com relação à sobrecarga física e mental, a gente fala sempre do cansaço materno. Eu tenho um vídeo no meu canal, foi um dos primeiros, que eu falei sobre cansaço materno. Ele tá lá, se vocês tiverem interesse, pessoal que está acompanhando a gente, Maternar Conversações no YouTube. Aquele vídeo partiu de uma sensação de extrema exaustão,
E eu, quando compartilhei ele, fiquei assustada de ver a quantidade de mulheres e mães que se identificaram com aquele meu relato e disseram, nossa, eu me vi ali no que você falou. Então, assim, esse cansaço materno, na verdade, eu não conheço nenhuma mãe que não esteja permanentemente cansada. Você conhece, amiga? Alguma Oi? mãe que não. Você conhece alguma mãe que não esteja cansada o tempo todo? Nenhuma. Só as Nem... mães belas do Instagram. Ah, mas aí, né, amiga, tem um componente de fake news aí nessa história, eu É, acho. isso aí. Ou também, né, tem aquelas mães que vivem a maternidade, assim, completamente equipadas de todo tipo de suporte, de rede de Terceirizada. apoio, de grana para pagar 1.000 funcionários, comprar, né, 1.000 brinquedos e pagar 1.000 viagens. Aí talvez essa mãe não esteja cansada o tempo todo, mas ela vai estar cansada de vez em quando. Ela também vai cansar, tenho certeza. É, mesmo assim ainda vai. Né? E aí, enfim, esse cansaço materno, a gente vê que ele está muito agravado agora em tempos de pandemia, né, amiga? A gente está vivendo um momento Demais. inesperado, absurdo, estranhíssimo, e que estar, né, 24 horas por dia confinada num espaço pequeno, com filhos, sem o apoio, né, de ninguém, é algo que realmente está me preocupando do ponto de vista de fator de risco para a saúde mental das mulheres e mães, sabe? A gente tem visto muitas mulheres adoecendo psiquicamente e também, né, fisicamente, porque, né, existe uma conexão entre mente e corpo que está posta na nossa vida, uma coisa afeta a outra. Então, né, eu acho difícil de imaginar uma doença que não tem um fundo, né, de um componente psicológico aí, né? Então, a gente tem visto, Verdade. né, nos grupos dos quais eu participo, grupos de gestantes puérperas, assim, um cansaço, um adoecimento, sabe? É um aumento na incidência, assim, de recorrer a medidas, né? O aumento do uso de álcool, de outras substâncias, né? De medicação, né? De psicotrópicos. Por quê? Existe um abafamento ainda maior, né? Dos desejos e das projeções dessa mulher nesse momento em que ela precisa estar o tempo todo em função dessa criança agora, né? Então, se era uma mulher que trabalhava, o filho ficava na creche, agora ela provavelmente está sem trabalho e o filho não está mais indo na creche, ela está sem dinheiro, sem apoio e sem saber o que fazer com essa criança que passava antes provavelmente o período integral ou meio período na creche, que agora está demandando dela toda essa multiplicidade de cuidados que ela tinha também compartilhado por outras pessoas, né? Então, esse Verdade. cansaço, o que eu tenho para dizer, né, amiga? Porque eu também estou cansada o tempo todo e olha que eu tenho aí um companheiro dentro de casa que né, participa Eu tô muito da rotina, cansada também, amiga. Nossa, tô no não meu é? limite. Cara, e a gente precisa falar disso, amiga. Então, assim, o que eu tenho para oferecer para vocês com relação a isso, né, cara? O reconhecimento de dizer, tá muito difícil, esse cansaço é real, esse cansaço ele está presente em nós, né? E entre nós mulheres nós precisamos validar o tempo todo isso que nós sentimos, né? E O o tempo que os nossos inteiro. irmãos sentem, ainda que seja uma coisa que não me acometa, o que os nossos irmãos sentem, é real, né? Não há uma receita que resolva, né? Não há um remédio controlado que vai tirar esse problema da nossa frente. Porque faz parte, né, já fazia antes da estrutura social essa produção de cansaço, e agora, então, no espaço, né, doméstico, de privação, de contato com outras pessoas, de não poder sair ao ar livre, de não ter espaço para a criança poder gastar energia, correr, se cansar, brincar, né? É muito complicado. Nossa, Então, muito, muito. eu só posso dizer, assim, que eu compartilho com vocês, né, dessa preocupação, dessa condição, que eu acho que a gente nunca vai se sentir suficientemente preparada para lidar com os desafios da maternidade, não vai ser agora, em quarentena, que a gente vai conseguir melhorar essa condição, né? Eu acho que a gente está no Verdade. momento de recuar um pouco, sabe, de
de suspender um pouco aqueles projetos que a gente tinha, né, para esse ano, né? E eu estou otimista, mas eu acho que esse ano, 2020, gente, é isso. Vai Eu continuar também essa acho. situação. Então, eu acho que, assim, para tentar diminuir um pouco a ansiedade, para a gente começar a produzir um cenário em que a gente se sinta um pouco mais no controle das coisas, porque o descontrole absoluto, ele é gerador de tanto estresse que ele acelera esse processo de adoecimento, né, na gente. Então, assim, tentar recobrar algum autocontrole, algum controle sobre as coisas que estão em volta, acho que ajuda a gente um pouco a sentir mais pé no chão, sentir um pouco mais de firmeza. Então, tentar deixar em suspensão aqueles planos para o ano, sabe? Dar um passo atrás, Isso, tentar pensar em formas de pensar o seu dia a dia para ser o mais leve possível. Então, eu acho que é tentar levar com o máximo de leveza possível alguma coisa que já está pesada demais. Então, a gente não precisa adicionar peso a isso, sabe? Pensar em estratégias para tornar o nosso dia a dia um pouco menos pesado. E aí eu pensei, amiga, é, em algumas pistas para a gente pensar juntas, sabe? E fiquei pensando aqui, né? Colocar tudo em suspensão, não ficar projetando muito as coisas para o futuro, sabe? Para não aumentar os níveis de ansiedade. Viver um dia de cada vez, aquela coisa que parece muito óbvia, muito clichê, mas que a gente não consegue executar perfeitamente. A gente está sempre no amanhã. Mas, assim, viver o isso. presente no presente, sabe? E com as forças do dia. Porque a gente vai dormir e no dia seguinte talvez a gente acorde com um pouquinho mais de energia, talvez o dia seja um pouquinho menos difícil, e aí a gente vai conseguindo produzir um solo, né, de um pouco mais condições de não estar sempre à beira de um colapso nervoso, né? Eu acho que é isso. Essa coisa de cuidar em tempo integral, né? Que é um fator de risco para a nossa saúde mental, que produz essa exaustão, ansiedade, sobrecarga mental e física o tempo todo. Eu acho que tem uma outra coisa também que ajuda a gente, é buscar acolhimento e escuta para isso tudo que está tão abafado, sabe? Para tudo isso que está tão silenciado. Então, por exemplo, iniciativas como a sua, de criar um grupo, né, online, que se acolha, que veicule informações de qualidade, informações importantes, de acesso a direitos, né? De busca por dialogar com pessoas que tragam aí novas possibilidades de olhar as questões, nossas questões antigas olhadas por outras perspectivas, né? E aí a gente tem tantos grupos de ajuda mútua, grupos de apoio, como a própria possibilidade aí da terapia, para quem tem uma grana aí, né, a mais, né? Tem vários psicólogos trabalhando em terapia online, inclusive trabalhando com valores abaixo, né, do que seria se fosse uma terapia É. presencial, entendendo as limitações, né, da tela como mediação para um processo terapêutico e tentando também. Inclusive, Sabrina, na Hum, live que eu tive ontem com uma advogada, ela falou que tem um coletivo Massa, eu acho, que você vai lá e se cadastra, né, no site. Eu não sei se é esse nome, depois eu vou procurar e coloco nos stories. E aí você tá, tem auxílio psicológico, auxílio jurídico, tudo gratuitamente. é. Então, eu acho que tem que ter, sendo fonte, né, de uma pessoa que você conhece, eu acredito que é coisa séria, mas também ter um pouco de cuidado, né, porque existem, eu como psicóloga que sou, né, registrada no meu conselho de classe, acho importante dizer para vocês que existe toda uma fiscalização em torno dessa prática da psicologia, né, da atuação de oferta de terapia online. Então, a pessoa ela tem que responder a algumas regras, a algumas normas, inclusive com relação ao sigilo das informações, para que esse seja um ambiente seguro para a troca terapêutica, né? Então, tem que ter esse cuidado, né, de ter certeza que é uma plataforma segura, que são profissionais sérios, né, que tem cadastro no conselho de categoria, isso é importante. Pega o nomezinho daquela pessoa, entra no site do Conselho Federal de Psicologia, joga o nome da pessoa lá para ver se ela é realmente psicóloga. É muito importante isso, gente.
Porque Ótimas são dicas. uma atenção qualificada. A gente quer uma escuta, mas uma escuta qualificada, né? Porque senão É verdade. conversa, não é terapia, né? Então tem uma diferença. Então, para quem tem É. condições, né? Eu acho que é um momento oportuno para iniciar um processo terapêutico, mas eu também sei que não cabe no bolso de todo mundo. Então, esses grupos de apoio, como que você oferece, outros grupos de WhatsApp, sabe? Eles não substituem, obviamente, né, um processo terapêutico, mas eles oferecem alguma possibilidade de permitir que essa pessoa, através da fala, através do se colocar, transborde esse sentimento, sabe? Coloque um pouco ali para o coletivo esses sentimentos e frustrações, esse excesso de sentimento que produz aí um sufocamento, sabe, das ideias, Sim, e produz aí inclusive uma eu dificuldade. vejo muito isso, amiga. Assim, às vezes elas só querem conversar, sabe? Falar, desabafar. Isso já ajuda muito. É importante, né? E importante também que isso seja feito entre pessoas que se acolham sem julgamento, respeitosamente, entendendo a necessidade de resguardar o sigilo daquilo que as pessoas estão colocando, né? Porque, assim, aquilo que o Sim, outro me oferece, verdade. eu preciso cuidar disso com carinho, né? Esse acolhimento, ele precisa ser também um acolhimento cuidadoso, né? É, e aí é Sim. isso, assim, produzir essa possibilidade de compartilhamento. E aí uma outra coisa que eu aprendi só depois da maternidade, gente, eu levei muitos anos para aprender isso, porque eu sou uma pessoa que fala muito e conversa muito com todo mundo e acha que todo mundo é meu amigo. Eu tenho esse problema, amiga. Eu acho que todo mundo é meu amigo. E aí eu já tive várias questões na vida, né, com isso. Imagino. Mas assim, Quem nunca, né, amiga? Mas assim, vamos cuidar com carinho daquilo que a gente oferece para o outro, né, que é nosso, da nossa história, da nossa luta, né? Não é com todo mundo que eu divido as minhas dificuldades na maternidade, não é com qualquer pessoa que é bacana a gente compartilhar tudo, porque tem pessoas que vão ouvir a gente, vão julgar, vão dar opiniões e conselhos muito distantes daquele contexto que é possível para a gente, né? Ou vão cuidar com muito pouco zelo daquele material emocional que a gente está ali abrindo, né? Se expondo. Verdade. Então, É escolher essencial, gente. é essencial, Filtrar, né? escolher isso, filtrar, né? E aí, quando você souber quem são as pessoas com quem você pode contar, aí sim, sabe? Aprofundar esse relacionamento até onde for possível, dentro dos limites aí que a internet, né, tem e que a falta de contato físico impõe pra gente, mas existe sim a possibilidade, muitas possibilidades de troca, né, através aí das ligações telefônicas, do WhatsApp, da chamada de vídeo. Vamos tentar aproveitar isso, né, a nosso favor, já que está posto e que é É uma verdade. possibilidade. Vamos usar isso da melhor maneira possível para produzir saúde mental, produzir aproximação, inclusive reaproximação daquelas pessoas que a gente de repente estava mais distante, que a vida, né, levou para uma outra caminhada. Aproveitar esse momento para retomar essas relações de uma outra perspectiva, com um olhar mais aberto, mais generoso, né? E eu acho que isso tudo pode ajudar a gente a ir se organizando psiquicamente nessa situação de pandemia e já nesse contexto tão desafiador que é a maternidade solo, né, amiga? É Eu acho verdade, amiga. importante a gente fazer um levantamento de quem realmente compõe a nossa rede de apoio, né? Porque eu imagino que tem muitas mães que não têm nenhuma rede de apoio, né? Amiga, eu acho que você, Não inclusive, é tem. uma delas, não é? Mas eu acho Tô que na muitas estatística. têm aí, né, uma avó, um avô, uma tia, uma madrinha do filho, ainda que hoje a gente esteja impossibilitado de contar com uma ajuda presencial dessa pessoa, mas não sei, sabe? Aí, de repente, dialogar, como que essa pessoa pode estar me ajudando e pedir, sabe? Também outra coisa que a maternidade me ensinou, a pedir ajuda, né? Pedir. Dizer, gente, olha Isso só, aí. eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo sozinha, por favor, né? Nossa, isso é Eu acho que muito importante, gente. Peçam ajuda. muito importante. Aceitar que a gente não está no controle de tudo, né? Quem pode me ajudar com o quê? Vamos pedir, né? E aí vamos ver se é possível produzir esse comum, né? É, reduzir as expectativas, né? Eu diria para a gente tentar
Inclusive na nossa relação com os nossos filhos, gente. Isso é fundamental. Eu acho que muito do nosso cansaço materno vem da gente se colocar num lugar de ter que dar conta das coisas e de querer que os nossos filhos também deem conta de uma série de coisas. Então, eu acho que se a gente reduzir as expectativas na relação com as crianças e na nossa relação com a gente mesmo, a gente também vai conseguir dar uma diminuída, né, em todo esse estresse, essa tensão que está posto nesse momento, né? Será que eu preciso mesmo forçar meu filho a comer, né? Ele não quer comer. Será que eu preciso dizer para ele que ele só vai sair da mesa depois que ele comer? Que ganhos eu vou ter com isso, né? Vai ajudar? Ele vai chorar, vai ser uma cena, eu vou me estressar, ele não vai comer, ou vai comer, vai passar mal, ou vai comer com raiva, isso não é bom para o processo a gente pensar, né, a construção de uma nutrição na vida. Comer, obrigado, não é uma coisa legal, né? É Então, assim, verdade. será que a gente precisa, aquela regra que a gente tinha antes da pandemia, vamos supor, televisão só até 5 horas da tarde, na cama às 8 horas da noite, um exemplo. Será que nesse momento essa regra é assim tão preciosa que vale a pena, às vezes, num dia que você está exausta, né? Você quebrar essa regra, ou então combinar com seu filho, ó, vamos fazer diferente hoje? Ou então vamos tentar pensar num outro funcionamento para esse tempo de pandemia, né? Uma coisa que sirva para você, que sirva para mim. E aí, amiga, eu me lembro quando você trouxe a demanda da live para mim, você falou assim: ai, amiga, por favor, faz uma fala, né, afetiva, sem essas receitas aí que todo mundo tá dando, né, de colocar rotina, faz assim, brinca com a criança, senta no chão. Eu lembro que você falou isso para mim, e aí Foi. eu também acho péssimo, né, isso. Mas eu acho também, amiga, e pegando um pouco muito da minha perspectiva, que alguma organização em termos de rotina mínima, né, uma estruturação mínima de uma rotina, ajuda bastante. Porque Não é, tem que ter. as Tem crianças que ter uma dependem rotina. muito da rotina. E quando a gente consegue, né, fazer com que a criança entenda, e gente, isso funciona até com bebês, tá? Porque meu filho de 9 meses, ele já sabe qual é a hora de cada coisa. Ele não precisa Uhum. Aqui em saber. casa eu tenho rotina também. Então, Assim, na assim, ele já. quarentena ficou um pouco mais frouxa, né? Porque também não tem Isso, mas é isso. necessidade de dormir tão cedo, que Tá. não tem aula no dia seguinte, tudo. Mas assim, a rotina ajuda as crianças e ajuda muito a gente no nosso tempo, Muito. né? E aí eu sei que em determinado momento ele vai estar dormindo e eu vou poder dedicar esse tempo para mim. Que em determinado momento ele vai estar brincando sozinho e eu vou poder também fazer alguma outra coisa, né? E aí, por exemplo, naqueles casos, né, de crianças que demandam muita atenção e que devem estar demandando mais ainda agora, porque elas estão privadas de tanta coisa, né? E aí fica só a mãe ali. Então é mãe, 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 mãe o tempo todo. Assim, essas crianças que demandam muita atenção, quando elas passarem a compreender que tem hora de brincar sozinho, tem hora de brincar com a mãe, tem hora de tirar um cochilo, tem hora de comer, ela vai também aprender a ir equilibrando um pouco essa ansiedade dela, né? E aí a mãe fala, ó, filho, lembra que a gente combinou que essa hora agora não é a hora da gente brincar junto? Essa hora agora é a hora que você vai assistir desenho e a mamãe vai fazer comida. Lembra que a gente combinou, filho? Ah, lembro, então. Depois da A criança comida, fica aí até menos ansiosa. ela vai pedir menos atenção da mãe, né? Isso, no caso, não funciona com o meu bebê, porque ele ainda não entende o não, né? Mas com crianças um Uhum. pouquinho mais velhas, crianças já de 1 ano e meio, 2 anos, é perfeitamente possível fazer algumas negociações. Não vai ser sempre, né? Mas algumas. E acho que, assim, tudo com o objetivo de tornar mais leve os nossos dias. Né? A gente tem que abrir mão de qualquer grande expectativa, sabe? De desenvolvimento da nossa vida, Uhum. né, sei lá, intelectual, no trabalho, né? Realmente é um ano que a gente não esperava, tomou a gente de assalto, mas acho que sobreviver a isso, sem estar totalmente esfacelada no final, é o que a gente está buscando, é o nosso objetivo, né? É, Então, eu queria terminar a minha conversa com você falando uma última coisa, que é sobre a maternidade, para a gente já ir fechando, porque já passou bastante do horário, né? E aí meu filho também deve estar querendo sim. mamar.
Eu acho importante a gente se permitir não amar a maternidade. Tá? É perfeitamente possível que a gente ame o nosso filho, mais que tudo, inclusive, e não ame a maternidade. Porque a maternidade é esse dispositivo que produz sobre nós uma opressão muito, muito grande. É o que produz o nosso excesso de cansaço, nosso excesso de tarefa mental, física. É esse dispositivo da maternidade, né? É essa expectativa de que a mulher tem que dar conta de tudo e cuidar de tudo. Então, assim, não tenhamos medo de dizer que nós estamos frustradas, que nós estamos com raiva, que nós estamos exaustos, inclusive para os nossos filhos. Eu acho que é extremamente importante que os nossos filhos, eu falei isso na outra live, eu acho que você estava assistindo, é extremamente Tava. importante que as crianças olhem para nós e nos reconheçam como humanos, com limitações, sabe? E às vezes a gente fica tentando poupar a criança, achando que ela não vai sentir. Sei lá, eu estou muito estressada com alguma coisa, e aí eu não falo nada, mas ele está sentindo, porque ele está vendo que eu estou nervosa, eu estou agitada, essa criança me conhece, né? Ela esteve dentro de mim, inclusive conhece o ritmo dos meus batimentos cardíacos, a minha respiração, o meu jeito de olhar, o tom da minha voz. Quando a gente não Inclusive, eu tive essa experiência. né? Como é que foi? A partir do. Assim, eu tentava poupar minha filha, né? E, assim, a partir do momento que eu me abria e fui sincera sobre tudo que eu estava sentindo, sobre o cansaço e tudo, melhorou demais, amiga. Então, porque quando a criança ela não ouve da gente o que está acontecendo, ela acha que a culpa é dela. E aí a criança reage a isso. Quando a gente reage com culpa, a gente nunca reage legal, né? A reação ela vem desmedida, ela vem agressiva, ela vem chorosa, ela vem com falta de sono, com falta de apetite. A criança ainda não sabe nomear os sentimentos. Se a gente que é adulto tem Uhum. dificuldade, né? Imagine a criança. Então eu acho que é libertador quando a gente fala para a criança, É muito, filho, mamãe tá. muito libertador, gente. Façam isso. Sejam sinceras, conversem, digam como vocês estão se sentindo, que vale a Isso, pena. Eles entendem, vocês acham que não, mas eles entendem. entendem. Isso, e aí assim, a gente vai saber dialogar com o nosso filho de um jeito que o nível de desenvolvimento dele permita. A gente sabe, a gente conhece a Sim, nossa criança, né? Mas assim, eu falo isso pro Raul desde a gravidez. Ó, filho, sei lá, teve um dia que eu tava dirigindo, aí um cara me deu uma fechada, eu tava grávida. O cara me deu uma fechada, eu xinguei. E aí eu senti que minha pressão subiu. Eu falei, meu Deus. Eu falei, filho, ó, mamãe se estressou aqui, tá? Mas, ó, tá tudo bem, mamãe vai se acalmar, relaxa. E hoje eu falo com ele, às vezes, ou ele, sabe, assim, pedindo mais atenção, eu tô cansada, eu falo, filho, mamãe já esgotou a energia do dia de hoje, vamos dormir, amanhã ajuda a mamãe. Então, assim, a gente tem que dizer, sabe, dizer quando não é culpa dela, dizer, olha, a mamãe tá estressada, que aconteceu uma coisa aqui, mas não é com você, tudo bem, né, vai passar, a gente vai conseguir superar isso. É libertador, sabe? Então, permitir também que a maternidade, é essa verdade. possibilidade de uma sinceridade com a gente, com as nossas necessidades, as nossas limitações, né? Da gente se permitir, inclusive, abrir isso, né, para o nosso por muito tempo. Conhece a Amiga, gente. aqui pra mim tá travando. Oi? Você tá me ouvindo bem? Tá travando? Tá travando? Pra Não, mim eu te tá. ouvi. Você tá me ouvindo? Agora tô, pode continuar. Então, amiga, eu acho que é isso, assim, o que eu tinha para trazer para vocês é isso, né? Certamente não resolveu a vida de ninguém, Maravilhoso. mas eu acho que, Não, mas já assim, deu produtos um norte, ajudam a gente a pensar, ajudam a gente a dar uma oxigenada nas ideias, com e, né, certeza. seguir um pouquinho mais forte, talvez com uma estratégia nova, né? Talvez, enfim, um pouco mais inspirada. Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. E eu agradeço a oportunidade de estar dialogando com vocês. Para mim foi muito, muito bom, bacana. Amiga, obrigada, tá? Vamos fazer mais vezes. Bom,
Foi muito boa a sua ajuda. Desculpa aí a internet, Tranquilo, acontece. mas vamos fazer umas próximas vezes aí. Vamos, a gente vai conversando. Agradeço a presença de todo mundo, tá? Obrigada, tá, Sabrina? Um beijo, vamos seguindo junto. Beijo. Tchau. Vamos, obrigada, tchau.